Queridos irmãos, o que de fato eu faço aqui? É a pergunta que eu quero refletir com vocês no dia de hoje. O que de fato eu faço aqui? Coríntios capítulo 11, verso 22 ao 29, vamos abrir a nossa Bíblia. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Deus e Pai amado, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor derrame luz sobre o texto. Irmãos, essa expressão sem discernir o corpo é uma expressão que a gente inclusive usa muito nos dias de ceia. Esse é um texto que um clássico de ceia, mas hoje não é ceia. Mas tem aqui um ensinamento muito positivo para hoje, que ele embasa o que é necessário dizer à igreja hoje, sem discernir o corpo, sem entender o corpo. E eu traduzi essa expressão na pergunta: o que de fato eu faço aqui? Porque quando você não consegue responder essa pergunta, o que de fato eu faço aqui, é como você viver sem discernir o corpo, sem entender a proposta do corpo, sem entender a nossa função no corpo, né? Então, eu ontem estava assim com aquele espírito curioso de pesquisador, e aí eu comecei esse estudo fazendo um levantamento no IBGE de 2022 sobre a quantidade de evangélicos em Queimados. E eu descobri algumas coisas interessantes. Por exemplo, que Queimados, ele é um município que ele é uma exceção no Brasil. Olha só, nas cidades do Brasil, Queimados é uma exceção com respeito ao número de evangélicos. Porque Queimados concentra a maior porcentagem de evangélicos do Brasil inteiro. Ou seja, o que quer dizer isso? Em Queimados, nós temos 44,6% de evangélicos, 23,1% de católicos, 20% de pessoas sem religião nenhuma e 10% distribuído em todas as outras crenças que você pode imaginar, 10%. Entre espírita, budista, religiões que a gente nunca ouviu falar, essa gente toda, em outros, temos 10% dos tais de outros. E no Brasil, olha só, o Brasil, a população do Brasil, 26%, eu acho que é 26% de evangélicos no Brasil. O Brasil tem, segundo o censo de 2022, 26% de evangélicos. No Brasil. Brasil todo, 26%. Sendo que na cidade de Queimados, nós temos concentrado 46% da população. Ou seja, em Queimados tem mais evangélico concentrado do que no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, tem menos evangélico concentrado do que em Queimados. Agora, aonde eu queria chegar era numa outra pesquisa, a pesquisa da CEPAL. A CEPAL, em 2024, ela fez uma pesquisa sobre os crentes que frequentavam igreja. Então, desses 44% de crentes em Queimados, segundo a pesquisa da CEPAL, nós temos a metade, quer dizer, 22,3% desses crentes que frequentam a igreja em Queimados, frequentam a igreja 2 vezes por semana. Os outros 22% frequentam a igreja 1 vez por semana, ou 1 vez a cada 15 dias, ou 1 vez a cada semestre. Tem gente, crente em Queimados, que vai à igreja por
semestre. Tem irmão que falou assim, misericórdia, Senhor. Ainda bem que não sou eu. É esse fariseu aqui do meu lado. É esse publicano aqui do meu lado também. Ou os outros 22% é para dizer, olha só, a metade vai à igreja uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada semestre. Gente, uma vez a cada 15 dias já é uma frequência muito pequena. Mas é lógico que eu sei que existem pessoas que têm problemas graves, problemas de escala, problemas na família, problemas com parente doente. Eu sei disso tudo. E eu não estou falando sobre essas pessoas que têm um bom motivo para passar aqui com uma frequência pequena. Eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando da grande maioria que se apresenta como um crente na sua vida, mas que a frequência na casa de Deus, que é o quê? A materialização da minha fé. Não existe uma coisa melhor do que o que você faz na igreja para materializar a sua fé. Pastor, mas eu posso dar esmola, eu posso ajudar o próximo, eu posso... Sim, tudo isso você pode fazer. Tudo isso você pode fazer e materializar a sua fé assim também. Só que você não dá esmola todo dia, toda semana. Você ajuda, e eu acredito que você ajuda, quando aparece alguém atravessado no seu caminho para você fazer isso. E pode levar uma semana, pode levar 15 dias, pode levar um mês, porque é assim que eu faço. Eu não saio por aí para descobrir quem eu tenho que ajudar. Eu ajudo quem passa no meu caminho. Eu ajudo quem se atravessa no meu caminho. E me parece que essa é a prática da grande maioria das pessoas que tem um coração doador. Ajuda quem passa no seu caminho. Eu não bate na porta de ninguém. Você está precisando de ajuda, irmão? Você está precisando de ajuda? Você está precisando de ajuda? É quando você fica sabendo, é quando você descobre, é quando alguma notícia chega a você e você diz, peixe, eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Eu posso amenizar a carga do irmão. Eu posso cooperar de alguma forma. É assim que você ajuda, e não é todo dia. Até porque, entre a membresia da igreja, essa igreja aqui dá muita cesta básica, mas, meus irmãos, a grande maioria é para fora, não é para os de dentro. Por quê? Porque a grande maioria que está aqui dentro segue a palavra do Senhor, tem uma vida ordeira, e quando você segue a palavra do Senhor e tem uma vida ordeira, é muito difícil você ficar precisando da ajuda de alguém. Só quando acontece um acidente, quando acontece alguma coisa inaudita, que você precisa. E a comunidade de fé está aí para ajudar, sim. Então, queridos, o que de fato eu faço aqui é a pergunta que eu faço hoje para nós refletirmos. Porque enquanto a gente pensa assim que nós temos, 44% de evangélicos, nossa cidade está muito bem com a evangelização. Só que nós temos muitos crentes hoje em dia aqui que já não sabem mais ser crentes e precisam ser reevangelizados, precisam ser chamados a atenção para olhar do como estão tratando a obra do Senhor. Com que tipo de zelo estão fazendo isso? Porque quando a pessoa ela vem à igreja, ela materializa a sua fé a uma vez por semana, ou 15 dias, ou semestralmente, há uma probabilidade muito grande que essa pessoa não esteja incluída no discipulado. Nenhum discipulado da igreja. Não estou falando da nossa igreja, estou falando de todas as igrejas, da Batista, da Presbiteriana, da, sei lá, a Wesleyana, de todas elas. É muito provável que essa pessoa não esteja fazendo o curso de catecismo da sua igreja, o discipulado, a escola bíblica de adultos da sua igreja. É muito provável.
Porque quando você tem uma frequência de uma vez por semana, ou então uma vez a cada 15 dias, estar neste contexto é muito difícil, a não ser que você seja aquele camarada, não é? Aquele irmãozinho que falta mais do que vem. Com irregularidades na casa de Deus também, é muito difícil você ser regular no dízimo. É muito difícil você ser regular na oferta. É muito difícil. Porque se a sua presença é irregular, é muito difícil. Como você vai conseguir ser presente no dinheiro? Nas finanças? Você tem que estar presente para você ver a necessidade. Você tem que ir para a sala quente lá para você ver. É mesmo, está precisando de um ar-condicionado aqui. Você tem que vir no culto e dizer, poxa, não ligaram o ar hoje porque está muito frio lá fora. Mas aqui dentro está quente. E ausente, você não percebe nada dessas coisas. Então, ausente, você também fica irregular na participação financeira. Que isso aqui é um grande bolo dividido para todos os irmãos. Mas nem todos os irmãos acabam entendendo isto. E também o seu testemunho de vida. Quando você é irregular na casa de Deus, vem um dia, deixa de vir 2, 3, depois vem novamente, depois aparece, depois desaparece. Aí vem 3 semanas seguidas e depois aí aparece 2, 3 também. Quando você tem essa irregularidade, o seu testemunho não engrandece a Deus. Como assim, pastor? O meu testemunho não engrandece. Eu vou explicar a você por quê. O meu sogro, falecido, meu sogro, saudoso, quando eu cheguei na casa dele, 41 anos atrás, quando eu cheguei na casa dele, eu conheci um homem honesto, honrado, trabalhador, que tinha todos os atributos de um crente, mas estava perdido. E eu perguntava, o que falta para o senhor estar na igreja? O senhor não bebe, não fuma, não tem vício? Marido de uma só mulher, da casa para o trabalho, do trabalho para a casa, família. O que está faltando para o senhor estar dentro da igreja? E ele falava, não, um dia eu chego, Álvaro, fica tranquilo que um dia eu vou chegar. Levou 10 anos. Levaram 10 anos para ele chegar. Toda essa honestidade, toda essa integridade, ele era muito querido na vizinhança lá, entre as pessoas que o conheciam. Tudo isso não glorificava a Deus. Porque quando você está na casa do Senhor e você tem todos esses atributos, quando a pessoa conhece você, ela diz, fulano, ele é uma excelente pessoa. E você está na casa de Deus, então essa excelente pessoa que você é, glorifica a Deus. Porque ela vai dizer que você é porque o crente é. Porque você está na casa do Senhor. E eu dizia para ele, só falta estar na igreja, rapaz. Você não precisa mudar nada. Tem gente que tem que largar de fumar, tem gente que parar de falar palavrão, tem que parar de trair a esposa. Tu não precisa fazer nada, só precisa só ir. Precisa só ir. Até ler a Bíblia ele lia. Conversava sobre ela. Mas não estava dentro do projeto do ID. Não estava dentro do projeto que Jesus deixou para o ser humano. Se converter e fazer com que a sua vida lastre sobre a vida dos outros. A sua vida seja exemplo para os outros e outros venham também. E então identificar aquele grupo, olha, esse grupo é fantástico, esse grupo de pessoas, meu Deus, gente da igreja, na época que quem tem a minha idade se converteu, se você se converteu muito lá atrás, a ideia era essa, a pessoa estava na igreja, meu Deus, ela tinha uma palavra, ela era uma pessoa mais íntegra do que a média geral. Eu sei que hoje não é mais assim, mas há 40 anos atrás, estou na igreja há 46 anos, irmãos, 46 anos atrás era assim. Ou seja, a vida daquelas pessoas glorificavam a Deus, porque elas eram identificadas como elas são assim, porque elas são crentes. E as pessoas até falavam, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo outro.
Crente não pode fazer aquilo outro. Hoje em dia alguém fala isso? Dizem que crente hoje pode fazer tudo. É verdade? Não, irmão, isso é mentira. Crente continua tutelado pela palavra. Crente continua limitado ao que a palavra diz. Não pode fazer de tudo. Com este cenário que eu estou pintando para vocês, qual é a conclusão que a gente chega? Com este cenário, a conclusão é que o corpo de Cristo está doente demais. E quando ele está doente demais, o que acontece na hora da ceia, e de uma forma genérica, ele come e bebe juízo para si. Há irmãos que, ao estar na igreja, ao invés de estar adiantando a vida, estão atrasando a vida. Porque se você come e bebe juízo para si, isso é algum adianto? Isso não é um adianto. Então, enquanto a igreja abençoa muitos, ela também não é fonte de bênção para todos que estão dentro das suas paredes. Porque a Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, o que eu estou fazendo aqui, come e bebe, juízo para si. Ou seja, na igreja não tem esse negócio, vou para a igreja para a vida melhorar, que nem era na época, né, do centro espírita. Ninguém ia num centro fraco, todo mundo ia num centro forte. A macumba do fulano é boa, tem que ir lá, tal. Porque vai lá e a vida melhora. Essa não é a lógica da igreja. Não é estar aqui para a vida melhorar. É estar aqui para viver com Cristo. Para viver com o Senhor. Para servir a Deus. Para ser útil, para ser bênção, para crescer espiritualmente. Essa é a lógica da igreja. Não é para a vida melhorar. Porque essa lógica pode ser ao contrário. A pessoa pode vir e a vida piorar. Não é mágica. Olha só como é que é a vida de um crente, né? Capítulo 12 de Romanos, verso 9 até o verso 19. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Gente, ele descreveu a vida de um crente. Ele descreveu a vida de um servo. Ele descreveu a vida de uma pessoa que, em teoria, deveria estar dentro da igreja. Se já faz assim, só está lhe faltando a igreja. E se já está dentro da igreja, se não está fazendo isso, está lhe faltando fazer assim. Agora, sinceramente,
para chegar a esse nível aqui, meu Deus, eu preciso de muita meditação e ser muito espiritual. Eu preciso de anos praticando. Não é um ato de bondade hoje que me faz nada. É uma vida de bondade. Não é um ato de fé que me faz nada. É uma vida de fé. Então, para eu chegar nesse nível aqui, eu preciso de vivência, experiência. É um conjunto de comportamentos que só uma fé genuína tem. Esse nível aqui. Um conjunto de comportamentos que só uma fé genuína tem. E como ter uma fé genuína se eu venho à igreja a cada 15 dias? Se eu venho à igreja a cada 6 meses? Já se deve ser na Páscoa e no Natal, né? Na Páscoa e no Natal. Dá 6 meses de distância um do outro. Vem no semestre e só volta no outro semestre. Como eu chegar nesse nível aí? Mas não vai chegar mesmo, não vai chegar nunca. Porque segunda-feira é capaz de você já ter esquecido do que eu falei no domingo. Irmãos, às vezes nem eu lembro. Wagner pergunta, qual é o tema da mensagem? Eu falo para ele, mas o que eu preguei mesmo? Por quê? Porque eu tenho que recuperar lá, eu tenho que recuperar. Então a pessoa quando passa 6 meses, ou então 15 dias, 20 dias, a probabilidade de você já não lembrar mais, de que você tem que ter esse cameradinho aqui de Romanos 12. Aí, olha lá em 1 Coríntios 12 também. Em Romanos nós falamos sobre a posição no corpo. Agora a gente vai falar sobre serviços e realizações. 1 Coríntios 12, do verso 4 em diante, vai falar sobre os dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Senhor Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. A um é dado a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Amém? Até esse ponto. Como isso vai acontecer na minha vida se eu não estou ligado, se eu não estou presente, se eu não tenho vida comunitária? Ninguém sabe meu nome lá na igreja. Você sabe por quê? Você sabe quem é culpado por ninguém saber o seu nome na igreja? É você mesmo. Porque se você tivesse se relacionando dentro de um grupo, andando com as pessoas, elas não iam esquecer seu nome. Elas não iam esquecer quando tu deixa de vir 1 semana, 2, 3, que precisa ser mais lembrado, você está mais presente. Para quê? Também, gente, está falando sobre serviços, como servir longe. Existe aluno que não vai à escola? Se não vai à escola um determinado número de vezes, né? A escola dispensa o aluno. Existe soldado que não vai ao quartel? Meu Deus, não pode faltar nenhum dia. Existe um trabalhador de carteira assinada lá, todo regulamentado, que não vá ao seu emprego deliberadamente? Não existe. Ele tem que chegar lá com um atestado, ele tem que dizer o que aconteceu. Ele simplesmente não pode dizer, não, é que nesse dia eu tinha um negócio mais importante para fazer. Você tinha algo mais importante para fazer? Então você vai ficar lá fazendo as suas coisas importantes e a gente vai botar uma outra pessoa aqui. Isso não existe. Essa ausência que as pessoas acham que podem fazer, cria um rombo, um buraco, engana alguns de nós, atrapalha o andamento da obra. E na prática,
você é uma carta fora do baralho. Quem faz assim é uma carta fora do baralho. Não podemos contar com essa pessoa que não tem regularidade. Gente, Deus é organizado. Deus se manifesta na ordem. Onde tiver Deus, você pode ter certeza de uma coisa, tem ordem. Deus não se manifesta na bagunça. A ordem, ela é um atributo tão de Deus que quando o grego olhou para o céu lá na antiguidade, ele chamou de cosmos. A palavra cosmo quer dizer que é belo e organizado. Tudo estava no seu lugar no céu. Tudo havia um propósito e um porquê no céu. Então ele adorou o céu, porque ele entendeu Deus no céu. Ele entendeu que tinha uma força lá no céu que organizava tudo aquilo. Ele adorou o céu, porque o cosmos era belo e organizado, porque é um atributo de Deus. A ordem, viver em ordem, estar em ordem. Nós aqui vivemos tal, e não pense que você está aqui e quando você está servindo ao Senhor de alguma forma, que isso não é obra do Espírito, é o mesmo Espírito que atua em todos. Efésios 4, do verso 11 ao verso 2, 2 versículos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Até esse ponto. Gente, aí Deus organizou os servos de um jeito tão grande, que ele falou lá em Romanos do geralzão, como é que deve ser todo mundo, toda a galera. Depois ele fala em 1 Coríntios sobre os serviços que são inspirados por Deus, e o Espírito Santo está em todos os serviços, e agora ele fala de uma outra categoria que serve a Deus também, dos dons ministeriais. Então ele levantou na igreja pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, ele levantou essas pessoas, para quê? Para fazer o que eu estou fazendo aqui, edificar os santos, trazer a palavra, ensinar a palavra, para que você saia daqui com uma pulga atrás da orelha e dizendo assim, nossa, eu tenho que ser um crente melhor, nossa, eu tenho que resolver esse problema na minha vida, eu tenho que dar um jeito aqui. A palavra está aqui há anos, a gente passa por ela, às vezes não consegue, mas uma reflexão mais aprofundada me mostra o que eu tenho que fazer. Gente, eu tenho que fazer alguma coisa. A partir do momento que você escuta uma palavra dentro da igreja, sempre existe o que fazer. E a minha expectativa é que a gente consiga chegar nesse o que eu tenho que fazer. Tomara que você volte para casa com a seguinte pergunta na sua cabeça: o que eu tenho que fazer? Pastor, eu já faço alguma coisa. Pois é, você pode também voltar para casa com a seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer ainda mais? Porque eu me cobro sobre isto. Eu me cobro. Ontem eu estava pensando já no que eu vou falar no sábado seguinte lá com os jovens. Que dia 29 vou ter uma palavra com os jovens. Gostaria que nenhum jovem faltasse. Quem faltar, o Espírito Santo vai dar um puxão de orelha. Tomara que não esteja chovendo para poder ser lá fora e a gente fazer uma reunião diferente. Mas se não tiver, se tiver, vai ser lá na cozinha ou então em algum lugar fechado. Porque eu tenho que fazer algo mais. Eu tenho que ser algo mais. E nós estamos às voltas com muitas coisas para fazer. Amém? Você já entendeu, né? Você já entendeu o que o Espírito Santo quer de você?
Você já entendeu a profundidade? Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.